Olá, muito boa tarde. Seja bem-vindo a esta edição. Eu sou a Caroline Povoleri e você acompanha comigo agora as principais reportagens da HIT. 2024 começou e junto com ele começou também a campanha Janeiro Branco para a promoção da saúde mental. Nós vamos mostrar uma história de superação para falar dessa ação que tem como pano de fundo a corrida de São Silvestre, realizada todo dia 31 de dezembro aqui em São Paulo. Para os apaixonados por corrida, participar de uma São Silvestre no último dia do ano significa realização. Mas para a Flávia é mais do que isso. É uma prova que eu vou correr para agradecer mesmo, para agradecer, porque a energia da prova é incrível. Eu corro agradecendo, chorando mesmo de emoção, porque é uma alegria estar ali com tanta gente na mesma conexão, né? Que é a conexão com a vida, com o esporte, com a saúde. Saúde física e mental. Quem vê Flávia hoje não imagina que anos atrás ela foi vítima da depressão. Eu me desconectei do mundo, eu não saía de casa, eu não estava no meu ambiente familiar. Eu sou carioca, moro aqui há 20 anos, há 19 anos, então eu não tinha amigos, então eu me escondia cada vez mais. Quando eu saía na rua, eu achava que eu estava sendo perseguida. Excesso de preocupações, medos irracionais, mudanças repentinas de humor. Esses são só alguns dos sintomas das doenças da mente, que com o tempo causam efeitos físicos como tensão muscular, inquietação constante, alterações de sono e também de apetite. Eu estava muito acima do peso, né? Eu estava 25 quilos a mais do que eu estou hoje. E eu cheguei a procurar um médico para pedir ajuda, porque eu não estava... os meus exames estavam todos alterados, né? Eu tive diabetes, eu tinha os meus triglicérides altos, colesterol. Meus exames clínicos estavam alterados, mostrando que tinha algum problema. Na verdade, vários problemas, todos ligados à depressão. Não existe essa divisão entre eu estou bem fisicamente e estou mal psicologicamente. O ser humano é essa composição da saúde, do psiquismo e também do fisiológico. Infelizmente, existe um preconceito de que doença mental é fraqueza moral. Isso é um absurdo. A ideia, o sujeito está deprimido, não consegue sair para trabalhar, e os amigos e a família imagina, é preguiçoso. Não, não é preguiçoso. Está doente. E quem está doente precisa de tratamento. E é para lembrar dessa necessidade da busca precoce por ajuda que nasceu a campanha Janeiro Branco, realizada pela primeira vez no Brasil, neste ano de 2024. A importância de uma campanha dessa natureza é mobilizar e até instigar a opinião pública em relação a questões fundamentais para a qualidade de vida. É necessário que cada um de nós compreenda que levar em conta a realidade individual em termos de saúde é fundamental para estabelecer o equilíbrio social. Então, uma campanha tem sempre esse significado. Flávia buscou ajuda e mudou de vida. Além do tratamento com antidepressivos, a empresária encontrou apoio no esporte. E não pense que foi fácil. Eu falei, não, vou correr. Aí, quando eu comecei a correr, eu falava, nossa, pera, que tá faltando alguma coisa. E era fôlego. Eu não tinha fôlego para correr. E aí eu descobri que o processo era lento, mas que o caminho ia ser longo, ia ser difícil, eu ia cair muitas vezes, e como na vida, né? Exatamente como na vida, com desafios que muitas vezes parecem sem saída. Mas a Flávia está aí para provar que para tudo tem solução. Vamos, maratonista! Parabéns, Flávia! Bora!
atleta que hoje corre a São Silvestre sabe exatamente o significado da palavra superação no esporte e na vida. O processo foi tão duro, foi tão intenso e que eu poderia não estar aqui, mas o que me fez estar aqui para contar essa história foi há 10 anos atrás que eu resolvi mudar, que eu tomei essa atitude para a transformação. Então, o que eu falo aqui para vocês é: peçam ajuda. A ajuda vai te salvar. Parabéns aí para Flávia, né, pela superação. E ainda falando de saúde, em Dourados, no interior do Mato Grosso do Sul, começou na última quarta-feira a vacinação em massa contra a dengue pela Rede Pública de Saúde. A vacina ainda não faz parte do Plano Nacional de Imunização. Com o coração cheio de saudade, Francislene Cristina foi a primeira a receber a vacina contra a dengue na rede pública do país. Uma dose de alento para a mãe que conhece a dor de perder o filho para a doença. Júlio César, um jovem atleta da categoria de base do Biratã, tradicional clube de futebol de Mato Grosso do Sul, morreu no ano passado por complicações de saúde atribuídas à dengue hemorrágica. Que venha todas as crianças, todo mundo que venha para tomar, porque não é fácil. Perder um filho por causa de um bichinho inútil, né? Não dá, a gente nem vê às vezes. Você pode cuidar do seu quintal, mas do lado não cuida, outro lado não cuida. Emocionada, ela abriu a fila da imunização em massa com a vacina Qdenga do laboratório japonês Takeda, a partir de um convênio do fabricante com a Prefeitura de Dourados, o maior município do interior sul-mato-grossense, que recebe uma ação inédita no país. A meta é vacinar pelo menos 150 mil dos 243.368 douradenses, entre 4 e 59 anos de idade. A imunização possui 2 doses com intervalo de 3 meses e está disponível nas 35 unidades básicas de saúde do município. O objetivo é diminuir o número de internações e intercorrências causadas pela doença. É uma ação inédita do município, né? Uma colaboração, um acordo entre a Secretaria Municipal de Saúde e o laboratório japonês Takeda, onde nos permitiu aí, iniciarmos essa campanha no município de Dourados neste dia. Então nós já recebemos o primeiro lote, que equivale a aproximadamente 90 mil doses, para iniciarmos a dose 1. Já temos aí sinalizado pelo Ministério da Saúde, ao final do mês de janeiro nós receberemos um novo lote que vai equivaler a 150, 160 mil doses, o que já garante o primeiro ciclo de vacinação da população, que nós temos a intenção aí de tentar concluir no final de março, início do mês de abril, essa vacinação de 150 mil pessoas na cidade de Dourados. E vamos mudar de assunto para falar sobre economia. Teve início no dia 2 de janeiro o prazo de adesão ao programa Autorregulação Incentivada de Tributos. Os contribuintes com pendências com o fisco poderão, até o dia 1º de abril, quitar as dívidas tributárias sem multa e nem juros. Se você é pessoa física ou jurídica e possui dívidas atrasadas com a Receita Federal, saiba que tem até o dia 1º de abril para quitá-las sem a cobrança de multas e de juros. Essa ação faz parte do programa de autorregularização incentivada de tributos da Receita Federal. Para isso, basta que você admita junto à Receita Federal que possui débitos em aberto e também que você abra mão de possíveis ações judiciais. O pagamento ele pode ser feito com desconto de 100% das multas e dos juros. O contribuinte poderá fazer esse pagamento de 50% do valor da dívida como entrada e também parcelar o restante em até 48 vezes. Quem não quiser aderir à autorregularização terá de pagar multa de mora de 20% do valor total da dívida. Somente dívidas com a Receita Federal poderão ser quitadas por meio desta ação. Aqueles que desejarem realizar essa autorregularização devem acessar o Centro Virtual de Atendimento da Receita Federal, ECAC. E a partir do dia 10 de janeiro, quarta-feira que vem, começa a valer a exigência de visto para turistas vindos do Canadá, da Austrália e dos Estados Unidos aqui para o Brasil. Quem traz para a gente mais informações é o nosso repórter Marcos Marinho.
A medida de liberação de vistos para cidadãos desses 3 países havia sido concedida no governo anterior de Jair Bolsonaro. Agora, após muito debate, o governo federal colocará em prática novamente a exigência de vistos para turistas do Canadá, Austrália e Estados Unidos. Em uma nota, o Ministério do Turismo destacou que a medida leva em conta o dia de chegada em solo brasileiro. Com isso, turistas dos 3 países que chegarem ao Brasil até o dia 9 de janeiro estão isentos de apresentar o visto. Caso cheguem no dia 10, os turistas precisarão apresentar a permissão para ficar em solo brasileiro. Em uma entrevista realizada no dia 6 de setembro de 2023, o ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, comentou sobre o assunto e disse o porquê apenas o Japão, dos 4 países que eram isentos do visto, permaneceu. No início do governo, por instruções também do presidente, nós restabelecemos os vistos. E chamamos, antes de restabelecer, chamamos os países para tentar negociar. O Japão aceitou e negociamos. Então o brasileiro não precisa mais de visto para ir ao Japão. Os outros alegaram que não era possível, que não estavam em condições de negociar pela legislação de cada um deles. Então nós dissemos, olha, vamos em 6 meses voltar a exigir o visto. E é o que vai acontecer a partir de janeiro para Austrália, Canadá e Estados Unidos. Vale ressaltar que, para fundamentar essa prática na época, o governo federal bateu na tecla da reciprocidade. Ou seja, esperava-se que os brasileiros também não necessitassem do visto para entrar nos Estados Unidos, no Canadá e na Austrália, o que não aconteceu, já que desde a sanção da lei, no dia 18 de março de 2019, os brasileiros sempre necessitaram do visto. E veja a seguir, sonho do carro voador já é uma realidade aqui no Brasil. E ainda, conheça o serviço de pet sitter na hora de viajar. Nós voltamos em instantes, até já! E nós estamos de volta para falar que o sonho do carro voador aqui no Brasil já é uma realidade. E aqui está à venda o chamado eVTOL, sigla em inglês para veículo elétrico de pouso e decolagem vertical. O modelo disponível no mercado brasileiro é importado, mas várias empresas investem na fabricação do produto em solo nacional. Fãs da animação futurista exibida no Brasil nos anos 80 já devem ter imaginado um dia ter um carro voador. Um sonho que parecia impossível, mas que agora já é realidade em países como China, Estados Unidos e Israel. E logo, logo, esses modelos devem ganhar também os céus do Brasil. A CAC vai fazer o processo de convalidação da certificação tipo que existe lá, tanto da aeronave quanto do sistema de Cloud System, e aí após essa aprovação da ANAC, aí sim estaria liberado para voar aqui no Brasil. Mesmo ainda sem autorização, o carro voador já começa a ser comercializado por aqui. Este é o primeiro modelo vendido no país. O eHang 21S, importado pela GoHobby, já iniciamos a venda agora no lançamento do dia 12 de dezembro, mais de 14 aeronaves vendidas e esperamos atingir um número ainda bem maior. Os eVTOLs, sigla em inglês para veículos elétricos de pouso e decolagem vertical, são também chamados de drones de passageiros por ter toda a tecnologia dos drones unida às principais características da aviação. No mundo já são vários os modelos fabricados, mais rápidos ou mais lentos, com maior ou menor velocidade e autonomia, número variado de passageiros, com ou sem piloto. O modelo disponível no Brasil, por exemplo, não exige a presença do profissional na aeronave. Para iniciar o voo, o piloto aciona os comandos em solo ou o próprio passageiro programa a decolagem. Porque ele não vai necessitar ter grandes conhecimentos de aviação, não vai precisar ter carteira de piloto de helicóptero, nem carteira de piloto de avião. Ele simplesmente vai dizer de onde ele vai sair, para onde ele vai, e ele vai fazer a área que o eVTOL vai voar. Ele tem tudo na memória, ele vai cumprir o plano que você determinou.
ele vai continuar o voo do jeito que você já fez. Então, não precisa que o piloto esteja em comunicação. O Yiheng 216S passou por 30 mil horas de voos testes na China, sem incidentes ou acidentes, até receber a certificação tipo. É o que prova toda a segurança do modelo. Essa aeronave ela tem 16 motores e 16 hélices. Ela pode voar com 11 apenas. Ou seja, se você perder hélice, perder motor, ela continua voando. Por isso que ela tem mais motores. Ela poderia ter sido fabricada com 8, mas ela não teria essa segurança. Além disso, ela conta lá na frente com uma câmera que a gente chama de FPV, que a pessoa que está controlando o voo em solo pode ver tudo o que está acontecendo. Além de diversos sistemas de segurança, que são aquelas letras que os aviões têm, ADS-B, TCAS, essas coisas assim. Todos esses mecanismos de segurança para garantir que ela não vai colidir com nada, que ela está no voo perfeitamente correto, com precisão centimétrica. A velocidade máxima alcançada pelo Yiheng é de 100 km por hora e a autonomia é de 30 km, com uma carga de bateria. A ideia é que esse tipo de carro voador seja uma alternativa para fugir do trânsito e encurtar distâncias dentro de grandes cidades ou entre municípios vizinhos. Para chegar até esse hangar em Barueri, na Grande São Paulo, saindo da região central da capital paulista, onde fica a HIT TV, a nossa equipe, por exemplo, demorou cerca de 1 hora para percorrer 30 quilômetros. E olha que nós nem pegamos congestionamento hoje. Agora, se fosse para fazer o mesmo percurso aqui com o eVTOL, o tempo gasto seria de aproximadamente 12 minutos. Com o carro voador é possível economizar tempo e dinheiro. É o que garante o representante brasileiro do modelo. Tem 3 coisas na aviação que trazem o custo alto para a operação, que seria combustível, a tripulação e o custo de manutenção. Como a gente tem praticamente todos os motores elétricos, você tem uma redução de peças de componentes móveis, o que traz uma redução no custo de manutenção num valor realmente considerável às aeronaves tradicionais. E se a gente pegar a tripulação, não precisa mais dela dentro da aeronave, você pode ter ela externamente. Reduz também o custo. O Yiheng 216S está à venda por $650 mil. Um valor acessível se comparado ao preço de outras aeronaves no país, o que sugere que, num futuro próximo, o espaço aéreo brasileiro seja tomado por um grande número de carros voadores. E a dúvida para muita gente é como tudo isso será controlado. O controle do espaço aéreo dos eVTOL vão ser feitos da maneira que faz os helicópteros e as aeronaves, como seres humanos mesmo controlando ali o tráfego. Mas em breve, com a quantidade de eVTOLs aumentando, eu imagino que os controles tanto do Brasil quanto do mundo devam utilizar softwares e inteligência artificial para fazer esse controle, para que a gente consiga ter um número maior de aeronaves voando em coordenação perfeita, sem qualquer acidente. Já pensou? Só assim para acabar com esse trânsito aqui de São Paulo. E mudando de assunto, nós vamos para o Rio de Janeiro, onde um morador do Complexo da Maré, de apenas 7 anos de idade, fez seu primeiro jogo em um curso online da Universidade Americana Harvard. O menino sonha em construir robôs agrícolas. Quem já se imaginou aprender a ler aos 4 anos de idade ou outro idioma aos 5? Isso parece até história de filme, mas é real. O pequeno Adriano Álvaro, mais conhecido como Alvinho, conquistou estas 2 características e dezenas de certificados de cursos em diversas áreas em sua longa trajetória. Quer dizer, curta trajetória de 7 anos de idade. Desde bebê, ele já era uma criança muito esperta. Algumas pessoas sinalizavam que o desenvolvimento dele estava precoce, mas até então, toda mãe acha o seu filho, mais inteligente de todos. Mas foi no período de pandemia que eu pude observar melhor, estar mais presente com ele ali no dia a dia, por conta de anteriormente trabalhar fora, e tal.
Aí fui perceber principalmente quando ele pediu que eu instalasse o grafogame para ele e coisa assim, de 2 semanas depois ele já estava lendo. Eu aprendi a ler. Primeiro eram as letras, depois as sílabas, depois palavras. Mas ele não parou por aí. Alvinho quis aprender outro idioma e escolheu o inglês para se aventurar. Sim, já começou a pronunciar palavras em outros idiomas, né, principalmente inglês e espanhol. Aí, assim, a gente foi observando que ele tinha muito interesse e muita vontade mesmo de aprender. A minha sobrinha instalou, assim, por acaso, no celular dela, um aplicativo de xadrez e ele viu aquilo, queria saber o que era e, assim, primos em plena pandemia, disputando quem jogava, quem não jogava. Aí ele ficou meio chateado que ela não queria emprestar o telefone para ele e pediu para eu procurar aulas de xadrez para ele jogar xadrez de verdade, que seria, né, com as peças ali, né, o jogo físico, não só o jogo virtual. Aí eu fui procurar e descobri que era muito difícil conseguir aulas acessíveis, porque tinham cursos, aulas muito caras, né? Com muita pesquisa, nós encontramos o Projeto XP, né, que oferece aulas de xadrez e conseguimos que ele fosse um aluno bolsista desse projeto. E foi lá que ele se desenvolveu, foi lá que, assim, ele começou a participar dos campeonatos. O que você achou mais divertido fazer na aula de xadrez? Jogar xadrez e aprender os movimentos das peças. Nós moramos na Maré e o curso fica em Oaíba, Cosmos, depois de Campo Grande. Era em média umas 3 horas de viagem. Ao perceber que o filho tinha facilidades para aprender novos assuntos e assimilar conhecimentos com rapidez, Priscila busca uma avaliação profissional. A avaliação de altas habilidades deveria ser realizada pela escola também, né? Desde a educação infantil, no período que ele estava na creche, mas não foi. Então, nós realizamos uma vaquinha na internet e arrecadamos o valor para poder pagar esse valor em um consultório particular. Então, uma especialista realizou a avaliação dele de altas habilidades e constatou. Após o laudo, ela precisou de apoio da escola, mas não foi isso que recebeu. Então relata o que eles disseram. Não seria importante para ele estudar certas coisas, como inglês, por exemplo, não seria útil. Assim, o que ofereceram foi uma oficina de informática, mas que era assim, só desenho mesmo, ali num programa semelhante ao Paint. Agente de apoio à educação especial, que é um profissional que cuida de crianças com deficiências, não é específico para altas habilidades. Ofereceram folhinhas de deveres de português e matemática a mais, né, quando ele estava na educação infantil ainda. E, por fim, ofereceram uma transferência para um JET, que seria o Ginásio Experimental Tecnológico, só que o JET não é especificamente um atendimento de suplementação. Com o resultado de altas habilidades e tendo um documento de aceleração do ensino, Alvinho não consegue o apoio necessário. Esse documento foi apresentado no início do ano passado, né, solicitando aceleração, mas a rede não se preparou para oferecer essa aceleração, porque a aceleração não se baseia somente em retirar o aluno de uma classe e colocar na turma de crianças maiores. Só isso não é o suficiente para que ocorra a aceleração, né? É preciso de uma estrutura, né, oferecer um suporte para que esse aluno venha se adaptar, né, à nova turma. E isso a escola não se preparou para isso. Mesmo depois do teste de altas habilidades realizado e a esperança de que conseguiria uma estrutura ideal para favorecer a aprendizagem do pequeno Álvaro, Priscila, a mãe dele, não recebeu nem a orientação, nem o apoio tão esperado. Inclusive, em uma dessas minhas reivindicações, a secretaria chegou a perguntar se ele era meu filho ou da prefeitura, né, porque ela achava que o normal era eu pagar todos os atendimentos de suplementação por fora da escola, que não seria uma obrigação da escola oferecer esses atendimentos para ele. Qual é a parte que cabe à família, ao Estado e à sociedade, né? Porque o atendimento de suplementação é o mais caro. A escola oferecer só a alfabetização é muito pouco, porque a alfabetização, a família pode recorrer a uma explicadora, que é muito mais barato. Agora, os atendimentos de suplementação é a parte mais cara do atendimento escolar. Essa é a parte que cabe à família, né? Por não ter o atendimento adequado na escola, a escola não oferecer, né, o atendimento de suplementação, nós começamos a agir por conta própria e buscar outras alternativas, aulas gratuitas, né, cursos gratuitos,
para poder proporcionar para ele o acesso. Então, foi nessas pesquisas que algumas universidades, a nave do conhecimento do Engenhão, Projeto XP e, por fim, encontramos o curso de Harvard. Ele se interessou pelo curso de Scratch, que ele já tinha contato antes, desde pequenininho que ele usava o aplicativo Scratch Junior, e o personagem também que ele desenvolveu já era o personagem do livro dele, que ele lançou quando tinha 5 anos, que é o Super Alvinho, que é um apelido dele desde que ele tinha 3 aninhos, que ele sempre gostou muito de heróis. Então a família deu esse apelido para ele, que ele transformou num personagem do livro. Aí depois do personagem do livro, ele começou a usar esse personagem em jogos e, por fim, na animação, né, com o jogo que ele criou para o projeto final de Harvard. Durante o curso, uma das tarefas era criar um jogo. E esse desafio, Alvinho tirou de letra. Enquanto isso, o menino continua frequentando as aulas e pede por mais atividades. Era a mesma coisa todo dia. Como assim mesma coisa todo dia? O que você via todo dia? Que só ensinava tipo assim, eu ficava um ano no Noel, um ano no Noel. Reclamava um pouco. Eu falava assim, eu já aprendi isso, não tem outra coisa para me ensinar. Aí ela falava assim, não, é que os outros coleguinhas não aprendiam, mas se voltar até hoje, eles ainda estão lá aprendendo. O pequeno Álvaro é cheio de sonhos. Um deles é a construção de um robô para acabar com a fome no Brasil. Ele planta, colhe, faz comida e depois entrega comida para a pessoa que está passando fome. E também de estudar em outro país. Eu estava pensando em estudar lá na Europa. E falando sobre inteligência artificial ainda, como nós acabamos de ver, a realidade está cada vez mais perto de nós. Mas quem também está se beneficiando dessa facilidade são os criminosos. Por isso, a regulamentação da inteligência artificial é necessária e vem sendo discutida no Congresso Nacional. Essa que você vê na imagem, convidando os seguidores a participarem de uma pirâmide financeira, é a Gisele Mendes. A publicação fez com que 3 pessoas caíssem num golpe e perdessem até R$1.000. Mas o vídeo não foi gravado pela Gisele. Ele foi gerado por uma inteligência artificial. Os criminosos hackearam a conta da empreendedora que mora em Brasília e publicaram o vídeo falso. Quando ela tentou acessar a conta, a senha tinha sido alterada. O caso está sendo investigado pela Polícia Civil do Distrito Federal. Ele montou ali todo um vídeo com a minha imagem, com a minha voz e começou a divulgar nas minhas redes sociais. Ali, infelizmente, nas minhas redes sociais, 2 pessoas ainda chegaram a cair. Infelizmente, uma chegou a depositar um valor de R$1.000 e a outra pessoa um valor de R$300. Quero dizer para vocês o seguinte, fiquei muito abismada, porque, pessoal, se você parar para ver o vídeo, você fica de boca aberta. Porque é uma coisa muito nítida. A forma com que eles trabalham, a forma com que eles fizeram esse vídeo, não vou mentir para você não, se fosse eu do outro lado, infelizmente eu também teria caído. Infelizmente, os golpes com o uso de inteligência artificial já fazem parte da nossa realidade e vão se tornar cada vez mais comuns. Tudo isso porque temos ferramentas muito novas, mas que avançam de maneira assustadora. Esses produtos são extremamente poderosos e estão ao alcance de qualquer pessoa. E não surpreendentemente, indivíduos mal intencionados encontram nesses produtos ferramentas perfeitas para sofisticar os seus esquemas fraudulentos, pois consegue-se utilizar da alta qualidade dos geradores de vídeos falsos para dar a credibilidade aos seus golpes, por exemplo. Os vídeos são altamente convincentes, onde o rosto e a voz de uma pessoa são replicados com precisão. Essa tecnologia, utilizada de maneira imprópria, será um grande desafio para a polícia e para o futuro da nossa justiça. E o desafio está posto às autoridades, pois a inteligência artificial aplicada é ferramenta para o desenvolvimento social e econômico em diversos segmentos. No Poder Judiciário, tribunais já criaram projetos que auxiliam para a automação de processos judiciais e administrativos, além de rotinas de trabalho. Essa atividade foi regulamentada pelo Conselho Nacional de Justiça em 2020. Agora, em 2023, o Supremo Tribunal Federal recebeu protótipos de projetos que usam inteligência artificial para resumir processos judiciais, preservando informações essenciais.
Outras ferramentas que já usam essa tecnologia já são utilizadas no Supremo há algum tempo, como a Vitória, que agrupa documentos com semelhança textual nos processos. Na contabilidade, essa tecnologia também ajuda a otimizar o trabalho e dar mais assertividade e segurança na tomada de decisões. A precisão nos registros contábeis é essencial e é aí que a inteligência artificial brilha. Ao eliminar a probabilidade de erros humanos, essa tecnologia garante que as informações financeiras sejam mais confiáveis. Dessa forma, as empresas podem tomar decisões baseadas em dados reais, precisos e atualizados. O mesmo ocorre no campo da saúde e estética. Na área da odontologia, a inteligência artificial, ela nos guia num preparo cirúrgico, onde nós conseguimos pré-visualizar os resultados dos pacientes e fazer um planejamento apurado de cirurgias ortognáticas, cirurgias de harmonização facial definitiva e até mesmo na harmonização facial minimamente invasiva com procedimentos injetáveis, onde nós conseguimos visualizar os resultados antes mesmo da execução das técnicas. Na área da medicina, a inteligência artificial pode ser aplicada amplamente e seu uso continua a se expandir para melhorar o diagnóstico, tratamento, pesquisa e gestão de dados na saúde. Na medicina diagnóstica, por exemplo, inteligência artificial é frequentemente usada para analisar imagens médicas, como radiografias, tomografias computadorizadas, ressonâncias magnéticas e ultrassonografias. Algoritmos de aprendizado profundo podem identificar padrões e anomalias em imagens, auxiliando na detecção precoce de condições médicas. E nas artes e cultura, a inteligência artificial possibilita produções inimagináveis há algumas décadas. Mais de 40 anos após a morte de John Lennon, líder dos Beatles, uma nova música da banda foi lançada. Com recursos de inteligência artificial, um áudio caseiro foi tratado e um videoclipe foi editado. Não se pode ignorar que a inteligência artificial é o futuro de muitos setores e ela já está disponível a todos nós em vários contextos. O direcionamento de conteúdos nas redes sociais e plataformas de streaming é feito com essa tecnologia. Além disso, ferramentas de reconhecimento facial, comandos de voz e a possibilidade de traçar a melhor rota com previsão de chegada são alguns exemplos de como essa tecnologia nos ajuda no dia a dia. Traçar rota para Congresso Nacional. Ativando o seu destino. Você chegou no seu destino. Aqui no Congresso Nacional, algumas propostas para a regulamentação da inteligência artificial já tramitam na Câmara e no Senado. Um dos projetos foi protocolado pelo presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, e elaborado com a ajuda de uma comissão de juristas especialistas no assunto. A Autoridade Nacional de Proteção de Dados analisou o texto e afirmou que é necessário buscar convergência entre a proposta e a Lei Geral de Proteção de Dados, além de fomentar o desenvolvimento e a inovação dessa tecnologia no Brasil. Na mesma linha, a Academia Brasileira de Ciências publicou recentemente uma série de recomendações sobre o tema. Os cientistas apontam que o maior desafio na regulamentação da inteligência artificial é construir leis e regras que sejam justas, inclusivas, protejam o cidadão, mas não impeçam o desenvolvimento da inteligência artificial no Brasil. A regulação tem vindo a reboque da tecnologia. A tecnologia avança, depois pessoas advogadas saem correndo atrás para fazer, e políticos fazer a regulação. Isso, às vezes, cria problemas, porque já está tão avançado que você fazer uma regulação eficiente é mais difícil. O Brasil tem que querer uma IA do bem. Um outro nome da IA do bem é a chamada inteligência artificial responsável, né? Ou seja, aquela inteligência artificial que ela leva em consideração aspectos éticos e valores humanos e que, do ponto de vista da tecnologia, vai nos obrigar a praticamente refazer todos os sistemas que não são construídos com base nessas premissas. Muito ainda precisa ser discutido e amadurecido sobre o tema, para evitar desvios éticos ou até mesmo crimes com essa tecnologia. Mas com ou sem legislação específica para a inteligência artificial, cabe a cada um de nós buscar métodos e ferramentas para se proteger daqueles que aproveitam da tecnologia para cometer crimes. Para não ser vítima desses golpes,
A melhor dica é sempre desconfie. Se algo parece muito bom para ser verdade, provavelmente não é. Não confie cegamente em áudios e vídeos. Com a sofisticação das falsificações, é vital verificar a origem para confirmar a autenticidade, especialmente se houver questões financeiras, como transferências bancárias ou bitcoins, por exemplo. Eduque-se e informe os jovens. É crucial que as novas gerações estejam cientes dos riscos e saibam como navegar com segurança no mundo digital. Estabeleça senhas familiares. Crie uma palavra-chave entre os membros de sua família. Isso pode ser uma forma eficaz de confirmar a identidade de alguém em situações suspeitas ou de emergência. E se você é o tipo de pessoa, como eu falei, que posta tudo que vê, entendeu? Que posta tudo sobre a sua vida, começa a dar uma maneirada aí, porque infelizmente é justamente essas coisas que eles têm utilizado. Eu nem gravei nada, eu não fiz nada, eles ainda conseguiram fazer isso. Então, assim, eu fui uma das vítimas. E depois disso, meu comportamento tem sido outro diante das redes sociais. Fica aí a dica pra você, tá? Porque eles estão agindo pesado. Com o período de férias escolares, tem lugares para ir com a criançada que não permitem a entrada dos pets, não é mesmo? Então fica impossível não se preocupar com os animais de estimação na hora de viajar. Por isso, muitos tutores têm optado pelo serviço de pet sitter. Essa é a Neve e o John. Eles são irmãos e vieram passar alguns dias na casa da Kelly. Mas como assim passar alguns dias? Você já ouviu falar em pet sitter, dog sitter ou babá de cachorro? Essas palavras podem soar novidade, mas estão ganhando bastante popularidade aqui no Brasil. Em Campo Grande, nós encontramos a Kelly. Eu precisava ficar em casa, tinha que ganhar uma renda extra. Aí uma amiga me indicou para dar continuidade no serviço dela, que ela não dava conta da demanda, e foi assim que começou. Kelly trabalha em casa e também atende em domicílio. Ela trata e faz companhia aos pets. Segundo ela, é um trabalho bastante árduo e que acorda de madrugada. Acorda às 4 da manhã. Às 4 da manhã, porque eles acordam com o sol, né? Clareou, eles querem sair. E a gente aproveita mesmo o horário que é mais cedo, um pouquinho mais de madrugada, porque o sol está muito quente, né? Então, para eles aproveitarem o dia, brincar um pouco no quintal, a gente faz sacrifício para eles. Por aqui, o preço da diária vai de acordo com o tamanho do animalzinho. Os maiores também ficam separados dos menores, por questão de segurança. É tanto amor envolvido. Essa é a Sophie, toda dengosa. Tem um apelido carinhoso de Tica-Tica. Eu tenho essa, que é a Tica-Tica, e uma pastora alemão, que é minha, de cachorro. E gato, mais 6. Essa aqui é a Meg. Ela costuma se dar muito bem com os visitantes. Já chegou a ter 21 coleguinhas para brincar, mas hoje tem apenas 12. Até perco a conta, porque é um entra e sai. Né? Tô para receber mais um hoje, amanhã mais acho que 3 ou 4. Espaço para eles brincar não falta. E essa edição fica por aqui, mas se você quiser rever alguma das nossas reportagens, é só acessar o nosso canal Hit Notícias no YouTube. Muito obrigada pela sua companhia. Tchau, tchau.